Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar com vocês a respeito dos procedimentos e funções que nós vamos usar aqui na linguagem C e eles vão nos ajudar a organizar melhor o código, a evitar a redigitação de código, fazer com que partes de código possam ser reaproveitadas depois com mais facilidade, tá? Então é uma possibilidade aí muito útil e muito usada, principalmente em programas um pouco maiores. Então, a conceituação, né, nós temos aqui duas divisões, vamos chamar assim, procedimentos e funções, tá? Esse conjunto de procedimentos e funções é o que a gente chama de modularização. Então, quando que eu vou fazer modularização, é dividir o programa, dividir um software em procedimentos ou funções, tá? Qual que é a diferença do procedimento e da função? O procedimento é uma estrutura que ela pode ser chamada, né, vai ser executada normalmente. E ela não tem retorno algum. Diferente da função. A função, eu vou chamar esse módulo, né, que é esse procedimento que a gente chama de função por ter esse retorno diferente. Então, eu vou chamar e eu espero um retorno. Tá? Exemplo, quando eu mando exibir alguma informação na tela. Eu mando exibir a informação, por exemplo, olá na tela, a informação é exibida e eu não espero nenhum retorno, tá certo? Agora, quando eu peço, por exemplo, para somar dois valores, eu passo os dois valores e espero um retorno, que é o quê? A soma dos dois valores. Isso é uma função, tá? Então, a gente vai ver depois como implementar cada um deles aí. Então, aqui a gente tem um diagrama que ilustra um pouquinho como que acontece a execução de um procedimento. Então, tenho lá meu programa, né? A gente pode imaginar que aqui é o main, e aí ele vem executando, executa a primeira instrução, a segunda, e aqui ele achou a chamada do procedimento. Depois a gente vai ver como fazer. Nesse momento ele para a execução aqui do principal, vem aqui para o procedimento, executa todas as instruções que estão aqui no procedimento, depois volta e continua executando do lado do principal. Tá certo? Para ficar mais claro, vamos ver isso aqui, a sintaxe diz como que funciona. Então, eu tenho o tipo de dados, que vai ser o retorno, qual vai ser o tipo de retorno, o nome da função, quais os parâmetros que eu vou passar e aqui as instruções que vão ser executadas aqui dentro. Com relação ao retorno e aos parâmetros, a gente vai comentar melhor deles, tá? Não precisa te preocupar com isso agora não. Olha só, um exemplo aqui de função e um exemplo de procedimento. Nesse caso, é uma função. Como que se chama a minha função? Soma dois números, tá? O que essa função recebeu como parâmetro? Dois valores inteiros, ó, int A e int B. Então, ela recebeu dois valores, vai somar o valor de A com o valor de B e vai retornar essa soma, tá certo? Por isso que aqui, então, é int, ó, porque eu vou retornar qual é o resultado dessa soma dos dois inteiros. O de baixo o tipo de retorno não tem, é um void, né? O void é sem retorno. Então, quando eu tenho aqui void, eu digo que é um procedimento, porque ele vai ser executado, vai fazer alguma coisa, no caso vai exibir uma mensagem na tela, mas ele não tem retorno algum, tá? Vamos ver agora como que faz a chamada disso. Estou lá no meu main, declarei uma variável chamada R, e aí aqui eu vou fazer a chamada da função soma dois números. Ó. Então, eu coloquei lá soma dois números, entre parênteses, 30,50. Então, o 30 vai cair dentro do A, o 50 vai cair dentro do B, e aí eu vou somar o A com o B e retornar. Tá? Retornar para quem? Para o R. Ó. O R está recebendo retorno de soma dois números. Então, o R, nesse momento, vai ter o valor 80, tá? Porque ele vai somar A mais B aqui dentro e retornar. Por isso que o valor aqui não é void, é int, porque eu vou ter um retorno do tipo int. Tá? Então, quando eu faço a chamada de uma função, eu tenho que trabalhar o retorno dela. No caso do imprime texto, que é o que estava aqui antes, ó, ele só exibe na tela Olá Mundo. Tá? Então, ele não tem retorno algum. Como que é a chamada, então? Só coloco o nome do procedimento, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Tá certo?
Bem simples aí, bem mais simples a chamada. Vou fazer com vocês agora a execução desses códigos, né? Só para ficar mais claro como que eles trabalham e até fazer mais um exemplo mesmo. Quando eu trabalho procedimento e função, eu tenho que ter em vista, gente, não é quando que eu vou usar um ou outro, é de acordo com a necessidade, tá? Não tem uma receita de bolo aí que me indique quando executar quando usar um ou quando usar outro, tá? De acordo com a situação, eu vou saber se é um ou se é outro. Então, olha só, vou fazer sem usar procedimento por enquanto, tá? Só para exemplificar aqui. Olha lá, declarei aqui V1, V2 e resultado, tá certo? Aí coloquei assim, ó, V1 igual a 10, V2 igual a 20 e coloquei resultado igual V1 mais V2, tá certo? Vamos dizer que você queira mostrar na tela esse resultado. Então, vou usar lá printf, resultado, percentual D, que é onde vai entrar o valor do resultado, e a variável resultado. Tá? Tranquilo, né? Funcionou perfeitamente. Mas vamos dizer, nesse caso aqui, até não teria muito sentido a gente usar uma função para isso. Tá? Eu vou usar só para exemplificar. Por que não teria muito sentido? Porque é um código muito pequeno para separar isso em funções. Tá certo? Mas eu vou colocar assim mesmo só para exemplificar. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma função. Se é uma função, o retorno aqui tem que ser algum tipo diferente de void. No nosso caso, como o valor é inteiro, então o tipo de retorno vai ser int também. Então, ó, int somar, vou colocar aqui, ó, int x, int y, vou abrir chaves e fecho chaves. E aqui eu vou colocar assim, ó, return x mais y, tá? Poderia até ter aqui, gente, ó, uma outra variável, int valor soma. Aqui eu coloco ó, valor soma igual a x mais y. Pode ser também, tá? Estou usando a variável para isso. E aqui eu vou retornar valor soma. O que eu vou fazer com o valor soma aqui? Tá? Vou jogar ele dentro de resultado. Como que eu faço isso? Eu vou chamar, então, somar. Vou passar V1, V2. Então, o V1, que é o primeiro, vai para o primeiro de cá, que é o x. O segundo, que é o V2, vai para o segundo de cá, que é o y. Vai fazer a soma, retorna o resultado da soma, e eu estou guardando o resultado na variável resultado aqui. E aí eu imprimo isso usando um printf. Tá? Uma outra possibilidade, ó, se eu quiser, por exemplo, fazer esse vai ser um procedimento, tá? Não vai ser uma função. Então, vou usar aqui void. Void imprime mensagem. Vou receber aqui um int valor. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou só imprimir na tela valor, dois pontos, percentual D aqui, né? E aqui o valor da variável que eu passei como parâmetro. O que eu vou fazer aqui? Vou eliminar esse printf, ó. Vou chamar aqui, ó, imprime mensagem, passar como parâmetro resultado. E aí, o que ele vai fazer? A variável resultado vai cair dentro de valor. E aqui eu estou imprimindo o valor na tela. Tá? Percebam o seguinte, o fato de ser procedimento ou ser função está ligado com o retorno aqui, ó, e não com o parâmetro. Tá? Ou seja, as duas aqui têm parâmetro e apesar disso são diferentes. Né? Essa de cima é uma função porque retorna e a de baixo é um procedimento porque não retorna valor. Certo? Então, lá, declarei duas variáveis, atribuí os valores, mandei somar, guardei na variável resultado e mandei imprimir. Poderia até fazer uma coisa diferente aqui, ó. Se eu quisesse não jogar dentro de resultado, passar direto para imprimir mensagem, poderia eliminar essa linha e passar direto, ó. Em vez de passar resultado aqui, passaria a chamada da função soma. O que ele vai fazer? Vai chamar imprimir mensagem. Só que antes de chamar imprimir mensagem, primeiro ele resolve o método, a função soma. Então, vai somar V1 mais V2, retornar o resultado. Esse resultado que foi retornado vai ser passado para o imprimir mensagem,
que vai receber esse dentro de valor e vai imprimir na tela, tá? Com isso eu eliminei a variável resultado aí. Pode ser feito assim também, ou então da forma como estava aqui anteriormente, né? A forma que vocês acharem mais fácil isso aí. Tá certo, gente? Implemente esse exemplo aqui e se tiver alguma dúvida, faça exercícios, né? Faça os exercícios do guia. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor.